pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da IETS Veracruz. Hoje a gente vai estudar a nossa lição 3. Esse trimestre nós estamos estudando essa revista aqui, ó, Avivamento para a Juventude. Chegamos à nossa lição 3. O título da nossa lição hoje é Raízes do Avivamento na História da Igreja. A lição de hoje é uma lição um pouquinho mais para nós aprendermos a história. Já no nosso título a gente vai ver as raízes do avivamento na igreja em um todo. Isso começou lá pela Inglaterra e hoje nós vamos aprender mais sobre um contexto histórico, sobre tudo que aconteceu até nós chegarmos hoje. O texto áureo do dia, eu vou ler aqui com vocês a lição. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 16. Vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é uma fala de Paulo aos Coríntios, muito conhecido, você já deve ter escutado alguma pregação relacionada a ela. Olha, quando a gente fala de história da igreja, a gente pode destacar duas imagens para nós entendermos melhor, que seria a âncora e a raiz. A história deve gerar em nós sempre raízes, nunca âncoras. Âncoras, você já conhece, você é muito inteligente, você sabe que são objetos enormes que fazem com que? Com que o barco consiga ficar parado em um lugar. É jogado no mar, o objeto vai até o chão, acha alguma coisa e fica ali ancorado. O barco fica ancorado, ou seja, ele fica parado. A raiz já é totalmente diferente, porque o que acontece com a raiz? Você joga a semente, aquela raiz começa a criar ali forças e ela fica enraizada, ela fica forte. Assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos manter a nossa raiz, que é o quê? Que nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, somos cristãos, seguimos a Cristo, seguimos os seus mandamentos. Precisamos ter os nossos pensamentos alinhados e enraizados em Cristo. E hoje nós vamos ver dois movimentos. Eu até vou ler para mim não errar aqui. É o puritanismo e o pietismo, tá bom? Não é petismo, é o pietismo. A gente vai ver esses dois movimentos que foram muito importantes para quê? Para criar raiz sobre o avivamento da igreja. Acompanhe comigo então. Já no tópico 1, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo no capítulo 4 e procure os versículos 3 e 4. Eu vou ler com você. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É uma fala um pouquinho forte, né? Para nós entendermos, um cristão sincero, lá do século XVI e do século XVII, quando eles leram isso, eu tenho certeza que eles iriam reconhecer alguma coisa, alguns traços desse versículo na sua história. Mas hoje, nós cristãos do século XXI, nós observamos que isso é totalmente real no nosso tempo. O que você já aprendeu na lição 1, o que é o avivamento, como ele vem. Aqui, nesse texto, Paulo alertava Timóteo para que ele conseguisse, para que ele pregasse a palavra. E isso fica muito interessante porque ele vai falar assim, ele dá um conselho ao jovem Timóteo. Ele fala assim, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e
doutrina. E ó, ele completa: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui Paulo ele já estava alertando Timóteo do que poderia estar acontecendo com a sua igreja. Ou seja, você consegue perceber hoje que nos tempos que nós estamos vivendo, existe sim tudo o que está acontecendo? E já percebeu que doutrinas que muitas vezes era seguido à risca, doutrinas ali que foram feitas para que nós é, seguíssemos firmes, constantes, para nós termos regras a seguir. Você consegue perceber que essas doutrinas estão sendo deixadas de lado. Quero deixar claro que quando a gente fala de doutrina, nós não estamos falando de usos e costumes, são coisas diferentes. E eu preciso que você entenda sempre isso. Mas você vê que hoje, nos tempos de hoje, essas doutrinas estão sendo deixadas de lado? Olha, é, a história dos avivamentos na igreja é um testemunho vivo que a frieza, a idolatria, esse negócio que a gente chama o gelo na igreja é real, é real. Nós hoje no século XXI, com toda a tecnologia, olha, eu nunca pensei que eu poderia dar uma aula, gravar uma aula, postar num site e os meus alunos assistir qualquer horário. Com toda essa tecnologia, nós estamos sujeitos, e olha, eu me escondo em Cristo para falar isso. Sabe por quê? Porque hoje nós precisamos de um avivamento. E tudo que aconteceu na nossa história fica bem claro que Deus nos observa e percebe que isso acontece. Então o que acontece? Salmo no livro de Salmos, Davi ele vai deixar bem claro quando ele fala assim, que o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Então, ou seja, Jesus está cuidando, nosso Deus está cuidando de tudo, em todo tempo, e ele observa isso. E oxalá que seja a partir de hoje que Deus comece a soprar um vento do novo avivamento para a igreja em 2020. A pandemia veio e nos mostrou que nós precisamos melhorar cada dia mais. Então a gente vê que não é só de hoje, não é somente hoje que nós estamos vivendo esse tempo. Você vai começar a entender que a vida com Deus, ou caminhar com Deus, você mesmo sendo um adolescente, você vai perceber que existem algumas coisas que irão te entristecer, que vão fazer você ficar de cabeça baixa. Mas, o sopro de vida de Deus chega na tua casa e ele vem para trazer calma para o teu coração. E a partir de agora, a gente vai começar a entender e aprender sobre aqueles dois, vou chamar assim, de movimentos, o puritanismo e o pietismo, beleza? Você já ouviu falar de algum desses? Olha só, no nosso tópico 2, a gente vai começar a entender o que foi e como surgiu o puritanismo, tá bom? A partir de agora eu vou chamar de movimento puritano. Em termos históricos, o movimento puritano ele foi um movimento totalmente reformador. Ele surgiu na Inglaterra entre os séculos 16 e 17 e ele esteve presente no período da rainha Elizabeth I. O objetivo maior desse movimento era reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e até litúrgicas, ou seja, como eram feitos os cultos da igreja anglicana e aproximando diariamente esse movimento da reforma protestante. A intenção é com que a igreja, que era dominada pelo catolicismo,
a igreja se distanciasse e começasse essa reforma. Quando a gente vê, a gente pensa de movimento, a gente tem muito em nós, isso até em mim, que a gente pensa que é alguma coisa, tipo, a gente vamos militar por alguma coisa, sabe? Vamos não- rebeldia é uma palavra muito forte para ser usado, mas esses movimentos foram essenciais para que a igreja sobrevivesse na sua essência. Sabe por quê? Na lição é destacada uma coisa: o movimento puritano buscava a pureza na família e na sociedade. Olha só, esse movimento puritano não é o que nós buscamos hoje? A pureza da família, como as famílias estão sendo atacadas todos os dias. Diariamente você vê alguma coisa. E nós precisamos lembrar que nós, cristãos, que seguimos a Cristo, nós sempre precisamos que a nossa base, o nosso alicerce, seja a palavra de Deus. E eu e você temos que aprender que a nossa família é o nosso primeiro ministério. A teologia base desse movimento puritano, eu posso destacar 4 coisas com vocês. Ó, primeiro, a salvação pessoal mediante a graça de Deus. 2. A suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida. 3. A igreja manifesta o que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição. 4. A sociedade seria um todo unificado para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. Ou seja, a base desse movimento puritano era baseado em textos da Bíblia Sagrada, só que esses textos foram estudados todo um contexto e eles estavam lutando para quê? Para que uma tradição que era muito grande, que existia tradições que infringiam, que iam contra as verdades mostradas na Bíblia, eles estavam mostrando que precisavam de uma reforma. Existem algumas coisas que precisam ser reformadas na nossa vida, mas nós precisamos ter a mente totalmente ligada aonde, professor? Na palavra do Senhor. A gente precisa sempre, todos os dias, alimentarmos a nossa alma, porque é na Bíblia que nós encontramos resposta para todas as nossas perguntas. E foi isso que o movimento puritano fez e trouxe. E isso ficou marcado na história da igreja. E todo movimento, ele, quando ele tem uma base muito forte, ele ameaça alguma coisa. O governo inglês, então, ele ficou totalmente preocupado com isso. E fez com que os próprios governantes da Inglaterra começaram a perseguir todos que participavam desse movimento. Por quê? Eles tinham medo que esse movimento se tornasse um ato político, saísse da igreja e virasse um ato político, porque as pessoas estavam começando a seguir esse movimento. Então, o próprio governo da Inglaterra foi eu posso colocar assim como um dos maiores vilões dessa história. E eu preciso destacar alguns nomes que na verdade, que merecem serem destacados. E eu começo com William Perkins. Olha, ele foi um exímio, até vou usar essa palavra difícil, ele foi um exímio pregador. Era uma pessoa que tinha uma base teológica fantástica e usou todo o seu conhecimento nessa obra de evangelização. Mais um
que eu preciso destacar é John Bunyan. E tem um livro muito conhecido que eu já deixo aqui para vocês, uma sugestão, que é O Peregrino, que nós temos na CPAD. Esse evangelista, conhecido como John Bunyan, ele foi preso durante esse movimento. E ele escreveu esse livro diretamente da prisão. É um livro, olha, fantástico, fantástico. Então nós vemos que através desses dois, existem muitos outros, mas eu quero destacar esses dois, que o movimento puritano, ele foi muito importante porque você vê que as pessoas começaram a perseguir eles, e então você vê como que era muito grande a influência espiritual naquele tempo. E junto com o movimento puritano, a gente vai ver sobre o pietismo. Como eu falei, não é petismo, é pietismo. E a gente vai começar a aprender ele agora. O que foi? O movimento pietismo, o pietismo, ele foi um movimento que aconteceu entre o século XVII e o século XVIII. Só que agora nós saímos da Inglaterra e nós vamos até a Alemanha. Tudo começou lá em 1648. Após passar a reforma do século XVI, a reforma protestante ela se consolidava, ela criava raiz na Alemanha. Só que existia um problema. A reforma ela tinha chegado na mente das pessoas. Elas tinham entendido que a reforma era necessária, mas essa reforma não havia atingido o mais essencial, que era o coração delas. Então, o pietismo alemão, ele foi um movimento que surgiu dentro da igreja luterana. A gente pode destacar basicamente algumas características que era a reação contra um cristianismo que estava vazio, frio, e que essa frieza do cristianismo naquele tempo estava fazendo com que a igreja se esfriasse totalmente. Foi aí que então começou mais um movimento muito importante na história da igreja, que isso reflete até hoje, conhecido como movimento pietismo. Deve pensar qual que era a ideologia desse movimento. Assim como no movimento puritano, esse movimento pietista, ele viu a necessidade da igreja se levantar e mudar alguns costumes. A teologia que era pregada através do pietismo era a teologia com ênfase na pregação dos apóstolos, ou seja, a evangelização total, com base nas escrituras. E que todo testemunho, toda pessoa que fosse falar de Jesus Cristo, fosse falar das escrituras, tivessem um embasamento nelas. Porque havia se perdido isso. Então, foi necessário que algumas pessoas, como no movimento puritano, algumas pessoas se levantassem. E eu quero destacar também aqui duas pessoas. Olha, eu vou ter que ler, tá bom? Senão o meu alemão não está em dia. Philipp Jacob Spener, que foi um grande teólogo, escreveu alguns livros, e o outro é o Conde Zidorf, perdão, Zinzendorf, o meu alemão não está em dia, perdão. Ele foi conhecido como o teólogo dos Moravianos. Esse conde, eu vou chamar de conde, ele foi também um grande responsável por dar um impulso às missões modernas de um grande avivalista que nós vamos aprender um pouquinho mais, que foi John Wesley. Então, a gente vê que sempre existiu uma pessoa para fazer com que esses movimentos alavancassem. Você hoje
você aprendeu sobre 2 movimentos. Mas o que eu quero deixar para vocês refletirem a partir dessa lição é como nós precisamos de um movimento desses hoje nas nossas igrejas. Você consegue pensar que a nossa igreja tem se esfriado, espiritualmente falando? Você consegue perceber que as nossas igrejas precisam que dessa, como que eu posso dizer, dessa injeção de ânimo? Então, que Deus use a sua vida para que para que essa mudança comece em você, para que essa mudança comece em mim, para que o avivamento genuíno, que é através da palavra de Deus, que é através do arrependimento na presença de Deus, que esse avivamento chegue nas nossas casas e que a partir de hoje os nossos cultos sejam diferentes. Que através dessas histórias nós consigamos nos inspirar a fazer o melhor para Deus. Tenho um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal da IBD do Veracruz, eu te convido. Se inscreva no canal e faça parte dessa família. Nos ajude a levar a palavra de Deus um pouquinho mais longe. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você.